Chegamos à lua cheia de Virgem, essa última lua cheia que acontece num ciclo pisciano, uma lunação, ou seja, um último ciclo lunar de um ano astrológico, que vem sim nos deparar, nos colocar de frente a estados transbordantes, a estados onde os limites vão além de uma necessidade pessoal, né? Somos tocadas, atravessadas dentro dessa atmosfera porosa que acontece em Peixes, que sim vai nos contar a respeito de um todo, mas o quanto em mim ainda existe aí, o quanto ainda não estou fusionada, o quanto me vejo separada, capaz de contribuir, né? Peixes tem todas essas demandas e tantas outras, né? Tantos ensinamentos por nos dar, né? E a lua cheia de Virgem chega com esse filtro organizador, um olhar crítico, detalhista, que busca esse movimento de selecionar, né, o que cabe, o que não cabe, o que de repente poderia ser útil, né, de certa forma, né, utilitário, com essa vontade genuína de busca pela melhoria, né, das formas. Afinal de contas, falamos de uma lua cheia que acontece no elemento terra, mas eu queria, antes disso, te dar o salve. Bem-vinda por chegar por aqui. Eu sou Andrea de Martinez do Astrofems e vou trocar aqui contigo algumas ideias sobre essa lua cheia e alguns outros aspectos que acontecem exatamente no dia de hoje, aqui no Hemisfério Sul, no horário de Brasília, onde a lua cheia acontece, e que me parece muito interessante, como o ingresso de Saturno em Peixes. Vamos compartilhar a tela para que fique mais confortável, inclusive para que a gente tenha essa leitura que vai além das palavras, né? Afinal de contas, Peixes nos conta sobre isso, né? Onde muitas vezes o inefável nos toca, onde situações maiores nos tomam. Dentro desse eixo de Peixes e Virgem, é muito importante que honremos essa consciência solar que transita em Peixes, onde é bastante diluidor, né, dissociativo, né, onde a vida tende a buscar narrativas em dissolução, né, que toca o sonho, que é visionário, que é criativo, que é espiritual. Enquanto Virgem, onde a Lua se encontra na oposição, ou seja, estabelecendo esse confronto, esse encontro em direção ao outro, em direção a essas condições piscianas, onde os filtros e a emoção, ou seja, onde é possível aplicar um olhar crítico e organizador ao caos criativo, ou tudo que, de certa forma, nos interdita aí, né? E nos faz, às vezes, fugir de realidades. Eu tenho essa imagem muito clara quando o que é estar numa atmosfera desafiadora, né, em Peixes, netuniana, e quando Virgem pode nos ajudar. Né? São opostos, mas são signos complementares, ou seja, um não anula o outro e cada um carrega suas luzes e sombras, e obviamente que quando aplicadas, né, as suas dignidades aqui, os seus potenciais, onde muitas vezes nos vemos à deriva em Peixes, onde vemos que situações maiores nos tocam e nos sentimos impotentes diante de um todo, e muitas vezes embargadas, onde a vontade pessoal, onde, enfim, onde projetos podem ficar literalmente à deriva com o tempo, né? Em epifanias. Pois bem, Virgem e essa lua cheia nos traz métodos, condições, propostas para organizar, né? Para limpar, para enxergar o detalhe e evitar, de certa forma, se deixar levar nesse fluxo de um todo,
né? Existe aqui certos estados de confusão onde a lua cheia em Virgem nos ajuda a encontrar remadas, ritmo, né? Fala sobre rituais diários. Aqui, essa imagem conta muito sobre esse espírito da aranha, né? Onde em Peixes nos vemos emaranhadas, né? Ao inconsciente coletivo, a demandas que vão além das nossas, né? E o quanto esse entrelaçamento nos detém muitas vezes, né? Porque nos é trazida uma imagem sobre peixes onde o sacrifício, a martirização, esse lugar onde eu devo me entregar, né? E que alguém morre em meu nome, e é por isso onde eu sempre tenho essa imagem, né? Crística, ao invés de buscar, né, meios de exercer esse caminho, eu me ponho em sacrifício, né? E busco salvações, onde, obviamente, que em Peixes eu oscilo entre a vítima e o salvador, né? Então, aqui já começa, né, também um chamado, em que lugares onde eu me coloco, onde eu dialogo, onde eu me vejo em dinâmicas em que eu busco salvar e onde eu busco também me ver como vítima, e como eu lido com isso, né? Às vezes a vida, porque, fato, Peixes nos leva para esse lugar, muitas vezes, onde enxurradas escorrem e tiram tudo do lugar. Mas um olhar genuíno, pausado sobre determinadas situações nos permite, né, olhar com mais solidez. Isso porque dentro da lua nova, dessa alunação de Peixes, Saturno estava ali conjunto, trazendo condições para desenhar contornos mais definidos que nos ajudasse a assumir e quem sabe, tomar para si uma parcela, onde o todo talvez fosse demais. E aqui é como, onde é que cabe a minha parte, né? É, nesse emaranhamento, e muitas vezes nesse todo que me arrasta às situações, esse olhar, que sim é pragmático, objetivo, às vezes até um pouco mais frio, porque Saturno em Peixes vai buscar soluções, vai buscar meios, ele é resolutivo, né? Então, para determinadas circunstâncias de onde posso me mover, né, e agir, né, de uma maneira resolutiva. Aqui, enquanto isso, do outro lado, a lua em Virgem chama para essa tessitura, esse retecer-se, nessa busca de reedições, né? Onde chegam ferramentas, meios, métodos, para que mais a busca de salvar o que está além de mim, se eu der conta do que é meu, já é muito. Nesse lugar onde o fiar me ajuda a confiar na vida, né? A confiar nos meus movimentos, a ter mais clareza e coerência, né? Nesse senso organizador que emocionalmente me dá, né? E me traz atitudes mais prudentes em relação ao que acontece em Peixes. E dentro das imperfeições, o grande desafio, tanto de Virgem como de Peixes, é lidar com as idealizações, né? Quanto ao venerar, né? Ao idealizar, no caso de Peixes, e no caso de Virgem, ao entrar num looping incessante em busca de melhorias, onde as imperfeições se mostram o tempo todo, onde a gente acaba buscando, a partir desses detalhes praticamente invisíveis, e isso também pode nos deter aqui. Cabe um movimento de recapitulação, né? Que acontece com a lua nova de Virgem.
Aqui, falando de lua, recapitular é viver, né? Então, olhar sim para trás é poder não se beneficiar, né? De pegadas, de caminhos, de lugares orientadores que nos lembram para onde estamos indo, né? Como se pudéssemos olhar, né, e nos recursar a partir da semeadura e de situações, contextos da vida que estavam acontecendo ali, na lua nova de Virgem, em que um aspecto denuncia o que está acontecendo hoje, que é uma quadratura com Marte antes da sua retrogradação, né? Então, aqui já havia sinais em que a vontade, né, onde esse discurso, esse olhar, às vezes bastante, poderia até ser bastante rígido nas atitudes, e sobretudo com a palavra, em que o ouvido, e aqui eu convido que você escute e veja o vídeo da Lua Nova de Virgem, onde é que essas falas, essas trocas, elas chegam de uma maneira bem geminiana e que dentro de uma quadratura é como se eu tomasse para mim as informações que sobrevoam, né? Sem checar as fontes, sem checar o que acontece em mim, a partir de onde, quem em mim recebe essa informação, né? E da onde surge esse lugar da fala, das trocas, quem negocia e que muitas vezes pode se tornar um lugar bastante inflamado, né? Rígido, por sinal, né? Encontrando defeitos, insatisfações, e que aqui mostra um desafio. Já na lua cheia, nós temos o Sol em oposição à Lua, e é isso que configura uma lua cheia, e também ambos os luminares na quadratura com Marte, também denunciando a mesma questão, ou seja, vale a pena recapitular o que acontecia com o ingresso, né? Quando Marte chegou em Gêmeos, né? A formato dos nossos pensamentos, a forma como comunicamos, as fontes de estudo, as trocas, o como estamos vivendo, né, aqui, de certa forma, a serviço, sobretudo porque Mercúrio, que é o dispositor aqui desse Marte, né? Marte tem esse lugar, né, em Gêmeos, e Mercúrio é o planeta que fala de Gêmeos, né? Ele é o planeta que agora transita em Peixes, mas que recebe informações. Ele acaba de passar por Saturno aqui, né, que se encontra num grau crítico aos 29 graus e 59 minutos, ou seja, nesses últimos suspiros de Aquário, e que logo, uma hora depois praticamente, né, no mesmo dia, Saturno atravessa a fronteira de Peixes, e que aqui teremos o spoiler do que Saturno vem trabalhar, né, e nos mover, de certa forma, para olhar, né, de certa forma, lugares de crise, lugares onde a realidade ela se instala, né, mas que logo ainda esse ano ele retorna a Aquário para justamente nos chamar para algumas questões que ficaram ali em aberto. Assim, isso também acontece com Plutão, que sim está em Capricórnio e que logo ainda esse ano de 2023 atravessa a fronteira de Aquário, e da mesma forma ele volta para Capricórnio. Então saibam que esse ano de 2023 é um ano que, de certa forma, nos convida a estados transitórios, oscilantes, né? Teremos aqui um encontro da Lua, né, nova com a chegada do Ano Novo Astrológico, onde tudo isso nós vamos ampliar essa perspectiva, mas já fica aqui que já vamos entrando em contato com assuntos que vão nos deixando mais instáveis, buscando, né, de certa forma, a vida, convocando cada uma de nós a olhar,
né? Para o que está ruindo, para o que está deixando de existir, né? Para a dissolução de determinadas certezas e estruturas, entre aspas, né? De ideias, né? Formatos. Afinal de contas, Saturno em Aquário, ele veio para, de certa forma, construir pontes. Mas para onde? O que isso quer dizer, não é? Bom, dentro dessa lua cheia, e a lua cheia compreende esse estado de exaltação, de transbordamento, de luz, onde o Sol, em sua consciência pisciana, reflete, né? Despeja toda a sua luz, e a lua, enquanto simbolicamente, né? Um elemento absorvente, né? Receptivo, se abre, né, completamente e transborda essa luz das consciências que chegam, né, dessas percepções piscianas que muitas vezes nos tocam pelos sonhos, pelos não só os sonhos e a vida onírica, mas também os desejos, esses anseios, essas epifanias, as utopias, esse lugar de tocar o outro em empatia, né? Ou ser tocada por isso, né? Principalmente porque não é incomum que situações maiores, né, de uma ordem maior, nos atravessem e nos coloque, né, nesse papel, né, de um todo. E em peixes não é incomum que a fala onde todos somos um aconteça. E nesse lugar, o desafio está como eu me vejo nesse todo, né? Será que eu tenho condições de remar e ajudar, contribuir? Ou se de repente eu me vejo diante desse todo, será que eu posso ser arrastada? E nessa busca por salvar, quem em mim busca isso? Né? É um reconhecimento, é um olhar, né? Será que não vale aqui, já que eu trouxe essa perspectiva de Netuno, colocar um contorno, né? Algumas fronteiras que, de certa forma, são que é como se fosse uma película demarcadora que nos ajuda a perceber o que está fora e o que está dentro, e como isso dialoga em mim, e o que brota em mim quando eu me vejo tomada, né? Sentida por eventos ou por situações que escorrem entre os dedos, onde eu não tenho domínio, eu não tenho controle. Pois bem, a lua cheia de Virgem vem justamente nos mobilizar e olhar para isso, né? Então, para as limpezas de todas as ordens, sejam físicas, sejam espirituais, né? Então, chegaremos, né, aqui no Hemisfério Sul com o equinócio de outono, né? A chamada da depuração, né? A chamada da limpeza, e aqui já vem uma convocação de Virgem dizendo: será que não está na hora de você se reorganizar, reeditar, seja um caminho, né? Um ideal? Pois bem, quando falamos de lua cheia de Virgem, falamos dos rituais diários, falamos do que estamos fazendo a nosso respeito, como nos cuidamos, como olhamos para as nossas atividades, para a nossa alimentação, para o nosso trabalho, quais as condições do nosso servir. Eu me vejo em sacrifício ou me vejo num sacro ofício? Como eu me mantenho lúcida? E a lucidez, ela chega quando eu consigo, obviamente, discernir o que já é demais perante ao que eu tenho. A lua cheia de Virgem vem ampliar aspectos de critérios. Quais são os meus critérios em relação à minha jornada? A esse sonho que um dia brota? Qual é o meu potencial aí? Dentro desse olhar analítico, crítico, eu busco aprimorar, mas antes eu lido com insatisfações.
Isso é importante, porque esse Virgem é, assim como peixes, né, um eixo que fala de uma natureza mutável, que fala de algo que, que se dispõe a deixar de existir da forma como conhece. Enquanto aqui nessa imagem, vem só para ilustrar essa quadratura de Marte, onde eu vejo vontades confrontadas e a pressa se torna a nossa maior inimiga, onde as emergências, a emergência de ir lá e falar, onde eu me vejo em embate, onde eu quero, de certa forma, impor, né, ou me colocar, me autoafirmar, agir o mais rápido possível. É aí onde as coisas elas podem se perder, né? Se realmente se colocar em situações muito desafiadoras. Mais do que isso, cabe a nós olhar como estão as nossas águas, como estão as nossas emoções. À medida que eu me vejo inflamada, em busca de ir lá e buscar rebater, pois bem, quais são essas águas que estão nutrindo as minhas emoções e justificando as minhas falas, os meus pensamentos, ou as minhas elaborações, quem sabe conclusões. Tenho a sensação que Virgem vem contar muito sobre ritmos. No meio do caos, encontrar o ritmo de uma abraçada, o ritmo de uma respiração, o ritmo de trabalho, e que não necessariamente é o que nos foi imposto, mas encontrar a partir da nossa natureza um formato que cai bem. Seja um jejum, seja a organização diária, semanal, né? É um momento em que a planificação, né? E, sobretudo, esse discernimento do que está muito misturado em mim, né? É, de repente, ganha um potencial de se distinguir, de se ordenar, a partir de limpezas, a partir de reciclagens. Porque, veja bem, essa lua nova com Saturno por perto tem um olhar mais pragmático. Ele não quer jogar tudo fora, mas talvez ele venha mais com perguntas para nos dizer: veja bem, será que para onde você está fluindo ou se vendo escorrer é um caminho, talvez, seguro ou tem um potencial? Mas o que você tem que fazer por isso? A quem você quer salvar? Afinal de contas, Saturno, ele vem com essa má fama, né, de deter, cercear, castrar. Fato, ele faz isso, né? Mas ele também nos coloca diante de realidades para assumir a maturidade da vida, né? Para estabelecer essas cercas que fazem desse movimento, né, bons vizinhos. E aqui chegamos em Peixes, que não passava por aqui desde janeiro de 94, então cabe aqui mais uma recapitulação. O que acontecia em janeiro de 94 na tua vida? Qual é a realidade que hoje te desafia? Porque certamente existe uma realidade, talvez aquosa demais, realidades fluídas demais, líquidas demais, onde estados de evasão acontecem, em que Saturno vai colocar ali um delimitador e dizer: aham, então você tem esse sonho e essa ideia utópica de que isso vai te levar a determinado lugar. O que você tem feito de fato na sua vida por isso? Sabe por quê? Porque Saturno, de certa forma, vai buscar
meios mais convencionais, mais tradicionais, reais, pragmáticos, comprometidos, sabe? Para lidar. Ele não, de certa forma, aqui Saturno, quando bem direcionado, ele vai buscar estruturar as epifanias, claro. Ele vai nos colocar em direção ao que não tem limite. Basta olhar agora esse desejo da demarcação, né, e cercear os limites dos mares. Mas antes disso, sobretudo em torno dos 2 anos e meio, 3 anos em que Saturno estiver em peixes, nesses primeiros 8, 9 meses, saibam, a realidade em seu amargor vai ser experimentada. Porque primeiro ele denuncia situações mais desafiadoras, né? Desse lugar em que eu ainda, não trafego muito bem. Ao mesmo tempo, o campo espiritual vai solicitar a corporificação. Então, o que é então ser espiritual? O que é ser espiritualizado? O que é ser um artista da vida, honrando a tradição tolteca? Se todos nós somos artistas da vida, o que fazemos com a nossa arte? O que fazemos com o que recebemos desse todo, desse arcabouço de um inconsciente coletivo? Muitas vezes, Saturno em peixes nos coloca em contato com lobos em pele de cordeiro, ou seja, estruturas, figuras que buscam sistemas de salvação, mas que na realidade têm ali uma dupla função, ou seja, reside ali uma ambição maior do que você vê. E muitas vezes lidamos com estados de autoritarismo, com Saturno em peixes, sabem quê? Em nome da salvação. As ilusões, os sonhos e assim as desilusões, porque afinal de contas, se eu me entrego a essas expectativas, né, imaginárias, eu nem confiro os meios, né? E olha a lua cheia, como é em Virgem, tem um presente para nos dar esse freio, digamos assim, para dizer, ó, alto lá, eu estou me entregando a determinadas coisas, mas olha o que está acontecendo comigo. Será? Saturno em Peixes vem nos trazer provas de resistência, certamente. E a dissolução dessas imagens reconhecidas, né? Onde eu me estruturo, então saiba que estruturas vão entrar nesse lugar de dissolução, né? De entrega. Então, mais do que nunca, o exercer a entrega de lugares e figuras, pessoas, relacionamentos, trabalhos e lugares que vão deixar de existir, vão solicitar da consciência, né, uma abertura imensa, alto lá, com os estados de dissociação, né, desse lugar onde eu me entrego, né, a esses meios de fuga, seja, né, a bebida, o álcool, as drogas, ou mesmo esses lugares onde eu vou, né, para buscar salvação, o encontro místico. Pois bem, esse lugar talvez precise de mais estrutura, de mais cuidado, de mais atenção. Então, é interessante, porque Saturno, primeiro, vai denunciar situações que precisam ser melhoradas, para que depois, isso, a partir do compromisso, possam ser redesenhadas, melhoradas e levadas a um lugar de visibilidade, no caso de reconhecimento, né? De inteireza, o quanto nos vemos dispostas a renunciar, onde ainda me recuso fluir com um cardume, né? Peixes é esse cardume.
em que geralmente eu me vejo nesse fluxo identificada com o todo. Mas e o eu? Como eu me sinto diante disso? Onde sinto que é necessário me diferenciar para que eu faça parte de um lugar, a partir de um lugar de fala, um lugar de ação, um lugar de compromisso, de colaboração. Assim, Saturno vem nos dizer, né? Vem nos contar sobre essa lua cheia em Virgem, onde não basta só, claro, todos os movimentos são muito bem-vindos, mas não basta só deixar fluir, se entregar ao todo, porque existe da porta de casa para dentro demandas que solicitam e que pedem por compromisso e imaturidade. E assim, quem sabe o movimento pisciano se dê numa nova instância. É isso. Então, caso você tenha aqui alguma ideia diferente ou algo que te tocou, compartilhe aqui as suas percepções para que a gente possa tecer juntas. Eu agradeço a tua presença aqui. Muito obrigada e espero te ver